Dando sequência ao nosso estudo, hoje a gente continua no versículo, um pouquinho no 3, mas já avançando para o 4. No versículo 4 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aí no 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Hoje a gente vai estudar um pouquinho essa parte do e fez separação entre a luz e as trevas. Naturalmente, sem focar no aspecto físico do versículo, né? Separação de luz, de escuridão, porque isso é tão claro, né? Tão evidente que não demanda nem explicação, né? A narrativa de um abismo, e a gente sabe que toda a criação no cosmos ela começa com uma estrela explodindo e gerando uma luz imensa e aquilo iluminando o ambiente. E se não fossem esses corpos celestes, o universo seria uma grande escuridão, né? Ao menos aos nossos olhos mortais, que a gente sabe de uma luz espiritual envolvendo toda a criação. Mas aqui a gente gostaria de trazer isso para um ambiente interior. Porque, ao mesmo tempo que o livro de Gênesis ele trata da criação física, ele trata também do processo de evolução do espírito. Então, tudo que acontece fora, acontece dentro. É a mesma lei que rege os processos exteriores e os processos interiores. É uma lei só, é uma lei. Porque Deus é um. Há um só legislador. Então, há uma unidade de planos, o que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos. Uma unidade de vistas, uma unidade de plano e uma unidade de governo. Os sábios da antiguidade já tinham percebido isso. Como que eles perceberam isso? Um fenômeno muito singelo, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia. Você olhava para o céu, um movimento harmônico e altamente matemático, preciso dos corpos celestes, e a partir daquilo eles começavam a observar fenômenos na vida cotidiana deles. Então, uma coisa que se percebe assim, quem lida com a agricultura, quem está mais em contato com a natureza, como que os processos naturais são regidos pelo ciclo lunar. Tanto que as civilizações antigas, Mesopotâmia e Egito, tinham calendários lunares. O próprio povo hebreu tem um calendário que é lunar. E a gente sabe disso, quem planta, colhe, cuida de animal, o cio dos animais, né? Até para a procriação, como que isso está ligado ao ciclo lunar. E também não podemos deixar de mencionar o próprio ciclo menstrual da mulher, né? Ele segue também um ciclo lunar. E ao observar que havia uma correspondência entre o que está em cima e o que está embaixo, começou-se a perceber que a lei é única. Paracelso dizia que conforme em cima, assim embaixo. Então, a aparente desordem, o aparente caos que a gente observa na vida, ele é aparente. Há uma ordem, há um ciclo. E por isso é importante a gente voltar para esse processo interior da evolução espiritual. Um grande elemento, um decisivo elemento na evolução espiritual é a separação da treva e da luz. E separar, é interessante isso, né? Porque para separar algo, você tem que distinguir. Eu não consigo separar se eu não distinguir. Distinguir é discernimento. A palavra discernir é saber separar. É saber as características de um elemento do outro elemento para eu poder separar. A gente vê isso, por exemplo, na parábola do trigo e do joio. Quando o trigo e o joio estão muito novos, você não consegue distinguir um do outro. Então, eu não consigo dizer o que é joio e o que é trigo, que é idêntico. Só depois que eles crescem, que eles vão
frutificando, vai amadurecendo, que o processo vai amadurecendo, aí eles se diferenciam. E aí você consegue separar um do outro. Essa é, aliás, a lição da parábola toda, né? Porque o Senhor da parábola fala, não arranca agora, porque você vai arrancar joio junto, porque não é capaz de discernir. E a evolução também apresenta esse desafio. Qual que é o desafio? Discernir o que é treva, o que é luz. E no início dos processos, às vezes é difícil. Você não consegue saber o que é treva, o que é luz. É preciso deixar que o processo amadureça, que as coisas se desenvolvam, para que fique claro o que é luz, o que é treva. E aí começa a obra do discernimento. Então a ideia central é essa, que a gente quer trabalhar hoje. Nós trouxemos alguns textos aqui para aclararem essa questão para a gente, que é muito importante. É uma questão tão importante porque ela tem a ver com bem e mal. O que é bem e o que é mal? O bem e o mal são relativos? Ou a nossa percepção do bem e do mal é que é relativa? Porque se quem legisla, se quem governa a criação é Deus, Deus é absoluto. Então o que os Espíritos vão dizer aqui é o que é bem está determinado por Deus, o que é mal já está estabelecido, né? Em contraposição. O que não é bem é o mal. E o que é bem é tudo aquilo que decorre da lei divina, que é eterna, imutável e perfeita. Então isso é importantíssimo, porque a gente escapa de uma areia movediça da filosofia, que é o relativismo. O relativismo. Bom, mas a nossa percepção é a mesma de Deus? Não é. Nós não temos a consciência divina. E nós ainda não estamos integrados em comunhão com a consciência divina. Por não estarmos ainda em comunhão com Deus, nem sempre nós conseguimos discernir. E ao não discernir bem o que é bem e o que é mal, surge um elemento fundamental aqui, que é o elemento que perpassa por toda a evolução, que é a experiência. A experiência evolutiva. E aí, falar de discernimento, falar de luz e treva, falar de bem e mal, nós sempre falar de experiência. Como que se dá o processo da experiência do espírito ao longo da sua jornada evolutiva? A gente trouxe alguns textos aqui para refletir sobre isso. O primeiro deles, é o Livro dos Espíritos. Assim, algumas questõezinhas que a gente queria abordar. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira é o caminho, né? Do mal para chegar ao bem? Uma pergunta interessantíssima. Interessantíssimo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Distinguiu. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E como que ele sai da ignorância para a experiência? Para o conhecimento. Se ele não precisa passar pela fieira do mal. Essa é a grande questão. Eu preciso praticar o mal para me tornar experiente? Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria.
Aí o Kardec vai longe. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Pergunta inteligente. Né? Ele começa a escolher sempre, desde o início? Tem algum elemento interior nele que o leva ao bem? Aí os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, quando ele não tem consciência de si mesmo, ele não tem livre-arbítrio. Aqui, o que os espíritos estão trabalhando? Algo que a gente precisa refletir, o determinismo. Então, nos reinos, nós vamos ver um texto do Emmanuel aqui que vai falar sobre isso. Nos reinos inferiores da criação, e mesmo nos seres hoje, nos seres humanos que não têm consciência de si, eles agem e eles vivem no puro determinismo. De fato, eles não escolhem. Foi bacana porque a Ilha falou muito sobre isso, né? No encontro de semana passada, ela falou, a gente acha que tem liberdade, na verdade você não tem liberdade. Você está determinado, né? Uma criatura que só faz aquilo que ela deseja, que só segue o desejo dela, não é livre. É um escravo. Eu lembro de um programa, até comentei sobre isso, um programa da GNT, aqueles programas da GNT, né? E era assim, um pessoal lá de São Paulo, dos outros lugares, que fundaram assim, um grupo de pessoas que o lema era o seguinte, ó, você faz tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você faz. Nada, você não pode ter nenhum tipo de... Não tem não. Não existe não. Não, essa era a filosofia. E aí começou a mostrar assim, umas coisas da vida deles, né? Algumas coisas bem engraçadas, né? Que não vou nem comentar aqui. Mas o interessante foi que aí passou o Gicovati, aquele psicólogo, psiquiatra, né? Para fazer um comentário. Aí ele falou, o que você acha desse estilo de vida? Ele falou assim, eu acho que todos são escravos. E todos revelam a psicologia infantil. Porque você fazer tudo que você quer é ser criança. Então isso revela uma infantilidade psicológica. Porque faz parte do amadurecimento psicológico você se impor limites. E isso ele fala, isso é típico do amadurecimento. Não há amadurecimento, não há escolha na vida sem limites. Sem responsabilidade, sem deveres, sem disciplina. E ele ainda dizia, evidentemente, nós não estamos falando de sair de um extremo para o outro, né? Você criar uma vida tão assoberbada de deveres, de disciplinas, de isso aqui, que não tem espaço para o lúdico, que não tem espaço para a espontaneidade, que não é isso, né? Mas ele está dizendo assim, se eu faço tudo se todo desejo vai ser realizado, isso é uma psicologia infantil. Né? Não é assim que se processa. Né? Então é interessante que é isso que os espíritos estão dizendo, no início da evolução. As leis funcionam num esquema de livre-arbítrio. Então você fica perguntando assim, para ser bem singelo, né? Será que a abelha tem opção? Não tem, né? Porque há um conjunto de elementos psíquicos e elementos exteriores na vida da abelha que ela é a abelha. A formiga é a formiga. A formiga. E é impressionante isso, né? Porque nesses reinos, né, tinha um senhor lá na Paraíba, era um especialista, um criador de formiga. Ele é especialista em formiga. Não, sério mesmo. E aí o Zé Otávio, uma turma, né, foram lá visitar o senhor da formiga e tal, né? A ver se era especialista. Então foram para o formigueiro.
E aí o senhor começou a explicar, falou, não, aquilo a sociedade das formigas é altamente organizada. Altamente organizada. Então, ó, eu vou chegar aqui no formigueiro agora e vou introduzir um perigo aqui, como se eu fosse um intruso. As formigas, que são as guerreiras, as protetoras, vão vir. Aí foi lá, começou a mexer, rapidinho vieram as formigas. Eu falei, agora eu vou colocar um alimento. As formigas, que são as operárias dos alimentos, vão vir. E era uma coisa impressionante, né? Falei, evidentemente que ninguém está imaginando aqui que as formigas têm um parlamento, que elas votam, elegem, aí faz uma reunião de síndico, um estatuto, elege, e fala, não, você vai... Não tem isso, né? Mas opera na lei divina, a vontade divina, né? Que organiza e ela vive aquilo como natureza. Ela vive aquilo. Em uma experiência total de ordem. Até vir um livre-arbítrio. Né? Porque aí quando vem o livre-arbítrio, ela vai ter que ou seguir ou questionar. Ou deixar-se mover ou se opor. E é o que está aqui. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então ele precisa ter consciência para que ele tenha livre-arbítrio. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então há sim uma força para nos tirar da sintonia com a lei divina, para testar se agora, de posse do livre-arbítrio, nós estamos agindo em conformidade com a lei porque a gente quer ou por acomodação. Porque agora com o livre-arbítrio tem que ser uma adesão. Aí vem a letra A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás, do adversário. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Interessante, né? Então, por essa questão 122, a gente conclui. Quem está obsidiado? Todos nós. Porque você só deixa de ter uma influência espiritual negativa quando você adquire o total autodomínio. Esse total autodomínio está simbolizado na passagem da tentação de Jesus. Jesus revela absoluto autodomínio. E aí a entidade se afasta. Porque o seu Honório gostava disso, né? É como você pegar uma bolinha de tênis e tentar derrubar um muro de 1 quilômetro de concreto. Você vai perder seu tempo. Vai ficar jogando a bolinha, o muro não vai acontecer nada com ele. Ele é tão resistente que aquela influência fica pueril, né? Fica uma influência frágil. É interessante. Deixa eu ver um outro aqui. Aí nós temos uma grande questão para a gente ir do Livro dos Espíritos para outra parte, que é essa aqui, ó. 509. Deixa eu ver aqui. Oi, Júlio. Tem um texto do Emmanuel e 2 textos, procurando aqui nos textos de Emmanuel, tem um que chama Entendendo o Bem e o Mal e tem um que chama Pró ou Contra. Não sei se encaixa com alguma coisa que ele fala, mas ele fala assim, começa dizendo assim que entre o bem e o mal
não existe neutralidade. Olha. Aí ele vai, de igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Olha que interessante. Escondemos-nos na sombra ou revelamos-nos na luz. Nossa. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Nossa, fantástico. Aí tem os textos de amor. Esse é fantástico. Aqui eu achei uma questão aqui, que é a do 913, né? Dentre os vícios, qual você pode considerar o radical? Os espíritos respondem, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, todos, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Né? E aqui, quando eles vão falar da virtude, né? A 895, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Então, vamos tirar defeito e vício. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha que coisa. O Kardec tem umas perguntas, então. Porque, ok, eu falo assim, não, esse espírito é imperfeito. Não, esse é perfeito, esse é puro, perfeito. Então, eu olho para o espírito imperfeito, mas aí eu tiro os vícios e os defeitos. O que fica que é um sinal característico da imperfeição? Eu responderia, nada. Mas se eu tirar os defeitos e os vícios, não é estranho? A pergunta do Kardec é, não, ok, todo mundo, vício e defeito, todo mundo vê. Isso aí é fácil, eu olho para alguém, vejo se ele tem um vício, ou se ele tem um defeito. Mas tirando isso, aquilo que é a raiz da imperfeição moral, que altera o nosso discernimento, porque é aqui que está a questão. Que vai... Tem a ver com ego? Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver com o egoísmo. É o que alimenta o egoísmo. Olha que interessante. Ele vai falar isso. Vai ficar mais ou menos subentendido isso. Que é interessante, né? Já que nós estamos falando, preciso discernir o bem do mal. Então, vai ter um critério. Tem um critério. Tem um critério. Aí os espíritos respondem, o interesse pessoal. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Você vê aquela camadinha. Então, uma camada de virtude. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Aí a pessoa se revela. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se for um fenômeno. Fenômeno. Bom. Porque às vezes a gente vai até um certo ponto